Como vai? Tudo bem? Nesta aula, vamos retomar o estudo da geometria plana. Tenho certeza que você já deve ter construído um liga-pontos. Uma sequência de pontos numerados que você deve unir com pedacinhos de reta para formar uma figura. Na matemática, muitas dessas figuras são chamadas de polígonos. Vejamos os assuntos da aula de hoje. Polígonos, quadriláteros notáveis. Imagine um conjunto de pontos num plano, só que 3 a 3 não alinhados, 3 a 3 não colineares. Observe a tela. Unindo pontos consecutivos, quantos segmentos de reta serão necessários para fecharmos a figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos, 8 segmentos de reta. A reunião do polígono com o seu interior forma a superfície ou região poligonal, podendo ser convexa ou côncava. As regiões côncavas apresentam uma entrada, uma entradinha, côncava. Os pontos que formam o polígono são chamados de vértices, enquanto que os segmentos de reta são os lados. Observe na tela. N vértices, N lados. O número de vértices é igual ao número de lados. É igual também ao número de ângulos internos e externos. Um interno e um externo para cada vértice. O nome do polígono vai depender do seu número de lados, ou, o que é a mesma coisa, do seu número de vértices. Acompanhe comigo a nomenclatura. Polígono com 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, o hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, o octógono. Bem, nós temos nomes até um polígono com 20 lados. Você pode ver na tabela do 9 até o 20. No entanto, repare que vai na sequência até o 12. De repente pula para o 16 e depois vai para o 20. Na realidade, do 13 ao 19, o nome é composto. Por exemplo, 16, hexa de 6, decágono. Como é que ficaria o 15 então? Penta, decágono. Penta de 5, decágono, 15 lados. Unindo vértices consecutivos, formamos lados. O que vamos obter se unirmos vértices não consecutivos? Diagonais. Observe a tela. Temos um polígono de 7 lados, um heptágono. O vértice A1, ao ser ligado aos outros vértices, forma diagonal com todos, menos com ele próprio e com os dois vizinhos, que formam lados. O vértice A2 também forma diagonal com todos os vértices, menos com ele próprio e com os dois vizinhos. Como cada um dos 7 vértices forma diagonal com todos os demais menos 3, ele próprio e seus dois vizinhos, no caso descrito, teremos 4 diagonais de cada um dos 7 vértices. No entanto, como cada diagonal começa num vértice e termina em outro vértice, a diagonal A1 a 4, por exemplo, é a mesma que a diagonal A4 a 1, o produto 4 vezes 7 conta 2 vezes cada diagonal. Portanto, podemos obter o número de diagonais fazendo 4 vezes 7 dividido por 2. 14 diagonais neste exemplo. Genericamente, podemos então calcular o número de diagonais de um polígono multiplicando o número de diagonais de cada vértice pelo número de vértices e dividindo por 2. Para um polígono com n lados, D, o número de diagonais, é igual a n menos 3 vezes n sobre 2. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Essa informação que nós vimos no início da geometria plana, dificilmente você irá esquecer. Qual será a soma dos ângulos internos de um polígono com um número maior de lados? Um decágono ou um icoságono, por exemplo? Vejamos na tela.
Temos um polígono com 8 lados, um octógono. Escolhido um vértice, por exemplo, A2, tracemos as diagonais que partem desse vértice. Como podemos perceber, do octógono se obtém 6 triângulos. Uma diferença numérica de 2 unidades. Num polígono com n lados, formaremos n-2 triângulos. Como cada triângulo contribui com 180 graus, a soma dos ângulos internos pode ser obtida pelo produto 6 vezes 180 graus, 1080 graus. Genericamente, para um polígono de n lados, podemos calcular a soma dos ângulos internos multiplicando o número de triângulos, n-2, por 180 graus. Se há soma de ângulos internos, deve haver soma de ângulos externos. Acompanhe na tela. A soma do ângulo interno com o ângulo externo em cada vértice é igual a um ângulo raso, 180 graus. Somando todos os externos e internos, deixo a cargo do aluno verificar, com base no exposto, que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360 graus. Curioso, a soma dos externos não depende do número de lados. É valor fixo para qualquer polígono. Vale sempre 360 graus. Vamos analisar agora a classe dos polígonos regulares, equiláteros e equiângulos, lados e ângulos iguais. Vejamos alguns exemplos clássicos. Observe na tela. Polígono regular com 4 lados. O quadrado é equilátero e equiângulo. Cada um de seus ângulos internos mede 90 graus. Polígono regular com 3 lados. Triângulo equilátero. Soma dos internos é igual a 180 graus. Como temos 3 internos iguais, cada um deles vale 180 dividido por 3, 60 graus, portanto. Genericamente, para um polígono de n lados, cada interno é obtido somando-se todos os internos e dividindo-se pelo número de ângulos. Analogamente, cada externo é obtido pela divisão da soma dos externos, 360 graus, pelo número de externos. Vamos ver alguns exercícios de vestibular que tratam desse assunto. Acompanhe o primeiro exercício. Um joalheiro recebe uma encomenda para uma joia poligonal. O comprador exige que o número de diagonais seja o triplo do número de lados. Nessas condições, que forma poligonal terá a joia? No exercício, é dado que o D, número de diagonais, é o triplo do número de lados, D igual a 3n. Mas nós sabemos que o número de diagonais é dado pela relação n-3 vezes n sobre 2. Tira-se o D, coloca-se 3n. Assim, temos a expressão 3n igual a n-3 vezes n sobre 2. Simplificando essa expressão, dividindo os dois membros por n, resulta 3 igual a n-3 sobre 2. Multiplicando os dois membros por 2, temos que 6 é igual a n-3. n, portanto, é igual a 9. Trata-se de um eneágono, um polígono com 9 lados, que tem, portanto, 27 diagonais. Vamos a mais uma questão de aplicação. Observe na tela. Qual o valor inteiro mais próximo da medida do ângulo interno do heptágono regular da moeda de 25 centavos de real? Por tratar-se de uma figura regular, cada um de seus ângulos internos é obtido somando-se todos os ângulos internos e dividindo pelo número de ângulos. Neste caso, o número de lados ou número de ângulos é 7. E a soma dos ângulos internos é dado pela expressão n-2, que representa o número de triângulos que você consegue formar, vezes 180, que é o que cada triângulo contribui. Portanto, a soma dos internos fica igual a 7 menos 2 vezes 180 graus. 5 vezes 180 graus, que resulta 900 graus. Para obter a medida de cada ângulo interno, é só pegar a soma de todos os internos e dividir pelo número de ângulos. 7 ângulos. Isso dá aproximadamente 129 graus, a medida
de cada ângulo interno da moeda de 25 centavos de real. No conjunto dos quadriláteros notáveis, alguns possuem propriedades que você precisa conhecer. Vamos estudar agora os quadriláteros notáveis. Observe na tela. Trapézio. Quadrilátero com dois lados paralelos, as bases. Os outros dois lados são chamados de lados transversos. Um trapézio especial é o trapézio isósceles, em que os lados transversos têm a mesma medida. Outro trapézio especial é o trapézio retângulo, em que um de seus lados transversos é perpendicular às bases. Quadrilátero com lados opostos paralelos, o paralelogramo, tem lados opostos congruentes e suas diagonais se interceptam no ponto médio de cada uma delas. Seus ângulos opostos também são congruentes. Paralelogramo com ângulos iguais, o retângulo tem diagonais congruentes. Paralelogramo com lados iguais, o losango, tem diagonais perpendiculares entre si. Retângulo e losango, o quadrado tem lados e ângulos iguais. É um quadrilátero regular. Acompanhe uma questão de aplicação sobre esse assunto. Observe na tela. O quadrilátero da figura ABDE é um quadrado e o triângulo ABC é equilátero. Calcule a medida do ângulo CDA. Como o quadrado tem lados iguais e o triângulo tem lados iguais, e esses dois têm um lado em comum, podemos dizer que o triângulo BCD é um triângulo isósceles de base CD. Assinalando com Y os ângulos da base, temos que Y mais 60, ângulo interno do triângulo equilátero, junto ao vértice B, mais 90, interno do quadrado, tem que ser igual a 180 graus. Soma dos internos do triângulo BCD, isósceles de base CD. Assim, podemos dizer que 2y mais 150 é igual a 180 graus. 2y é igual a 30. Y é igual a 15 graus. O ângulo que se quer determinar é o ângulo formado entre o segmento AD, que é a diagonal do quadrado, e o segmento CD. No entanto, a diagonal AD divide o ângulo reto, o ângulo do quadrado, em 2 de 45. Portanto, x mais 15 deve dar 45. 15, o ângulo obtido anteriormente. Conclusão, x igual a 30 graus. Procure treinar bastante todos esses conceitos hoje na aula. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula.